Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Lari e esse é o canal História com Fofoca. Se a gente fosse resumir a história do Japão em uma frase, talvez seria algo como um arquipélago que soube se reinventar, sem perder sua alma. Porque o Japão é isso, uma terra de contrastes, onde o passado e o futuro caminham lado a lado. Hoje a gente vai entender como esse país insular passou de aldeias tribais a império militar, de isolamento total, a potência tecnológica global que conhecemos hoje. Vem comigo nessa viagem pela história japonesa. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história, se inscreva se ainda não é inscrito. Deixe o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora que fez tudo isso, bora pra fofoca de hoje. Tudo começa milhares de anos atrás, na chamada Era Jomon, por volta de 14.000 a.C. nesse período. Os habitantes das ilhas japonesas viviam da caça, pesca e coleta. Já havia uma forte ligação espiritual com a natureza, que mais tarde daria origem a uma das crenças mais tradicionais do país, o Shintoísmo. Essa religião é baseada na ideia de que tudo menos montanhas, rios, árvores, animais tem um espírito chamado Komi. O Japão, desde o início, desenvolveu um profundo respeito por essas forças naturais e invisíveis. Depois da Era Jomon, veio o período Yayoi, por volta de 300 a.C., com influência de povos da Ásia continental. Começaram a surgir a agricultura, o arroz, o ferro e a cerâmica mais refinada. A sociedade passou a se organizar em clãs, e foi nesse contexto que surge a figura da família imperial japonesa, que até hoje é considerada a mais antiga monarquia hereditária contínua do mundo. Segundo a mitologia, os imperadores descendem da deusa do sol, Amaterasu, o que dá uma base espiritual à autoridade imperial. Com o tempo, o Japão foi se estruturando politicamente. No período Nara 710794, foi estabelecida a primeira capital permanente em Nara, com forte influência da China, menos tanto na escrita quanto no budismo, que chegou e passou a coexistir com o shintoísmo. Já no período Han 794185, a capital muda para Kyoto e floresce uma das fases mais ricas da cultura japonesa, arte. Literatura, poesia e etiqueta refinada, é daí que sai o famoso Genji Monogatari, considerado o primeiro romance da história da humanidade, escrito por uma mulher, Murasaki Shikibu. Mas nem tudo era paz e poesia. A partir do século XII começa o poder dos samurais, os guerreiros que seguiam um código rígido de honra, o Bushido. Nesse tempo, o imperador ainda existia, mas quem mandava de verdade eram os shoguns, líderes militares que governavam por séculos. O Japão virou um sistema feudal, com clãs rivais, castelos, disputas de terra e muitas batalhas. Foi o tempo dos lendários guerreiros como Miyamoto Musashi, e também dos monges guerreiros que misturavam fé e espada. No século XVI, os portugueses chegaram ao Japão trazendo armas de fogo, missionários cristãos e comércio. O Japão se abriu por um breve período, mas logo veio a desconfiança. Com medo da influência estrangeira, os líderes japoneses decidiram fechar o país. E foi exatamente isso que aconteceu no chamado período Edo, que durou de 1603 a 1868. Japão viveu mais de 250 anos de paz interna sob controle do clã Tokugawa. O país ficou completamente isolado do resto do mundo. Nenhum estrangeiro entrava, nenhum japonês saía, era proibido, mas mesmo isolado, o Japão floresceu culturalmente. Foi nessa época que se desenvolveram as artes marciais, o teatro kabuki, as gravuras ukiyo-e, a cerimônia do chá, o uso dos kimonos e muitas das tradições que o mundo admira até hoje. Era uma sociedade hierárquica com regras muito rígidas, mas extremamente refinada nos costumes. Tudo isso muda em 1853, quando os navios americanos do comandante Matthew Perry forçam a abertura dos portos japoneses. O Japão, que estava parado no tempo em termos tecnológicos, se viu diante de uma pressão enorme para se modernizar. E fez isso com uma velocidade impressionante. Em 1868, ocorre a Restauração Meiji, um marco decisivo. O shogunato acaba, o poder volta ao imperador. E o Japão começa a correr atrás da industrialização, criando ferrovias, fábricas, universidades e um exército moderno. Tudo isso em poucas décadas. No início do século XX, o Japão já era uma potência militar e venceu guerras contra a China e a Rússia. Mas essa ambição expansionista o levou a caminhos sombrios. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão se aliou à Alemanha nazista e à Itália fascista. Ocupou territórios em toda a Ásia e cometeu muitos abusos. Em 1945, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, os únicos da história, menos o Japão, se rendeu. Foi um dos momentos mais devastadores da história do país. Depois da guerra, o Japão passou por uma reviravolta completa. Sob a ocupação americana, reescreveu sua constituição, proibiu exércitos ofensivos e investiu pesadamente na educação e na indústria. Nas décadas seguintes, o Japão se transformou em uma potência econômica. Empresas como Sony, Toyota, Honda e Nintendo levaram a inovação japonesa ao mundo. O país virou símbolo de tecnologia, disciplina e eficiência. Hoje, o Japão continua sendo
sendo uma mistura única de tradição e modernidade. Anda-se pelas ruas de Tóquio e se vê templos milenares ao lado de Han-haceias iluminados. Robôs dividem espaço com cerimônias de chá. Mangás, animes e cultura pop convivem com cerimônias religiosas shintoístas e budistas. A sociedade japonesa valoriza muito o coletivo, o respeito, a estética e o tempo. Tudo tem um ritmo, tudo tem um sentido. A história do Japão não é apenas uma linha do tempo de fatos. É uma jornada profunda de transformação, resiliência e identidade. Um país que se reinventou várias vezes, mas sempre manteve suas raízes espirituais e culturais. Estudar o Japão é mergulhar numa história que vai muito além das guerras ou das tradições, é entender como um povo consegue olhar para o passado e ainda assim seguir firme, com os dois pés no futuro, enfim. Em resumo é isso. Espero que tenha gostado do conteúdo. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Comente aqui uma sugestão de conteúdo para podermos abordar nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!